Clássicos que originalmente eram gays e filmes atuais que deveriam ser. Sociocrítica. Ai, que Hollywood foi dominada pela agenda woke. Todo filme hoje Graças a tem que Deus. ter gay, sapatão e lacração. Bom era o cinema de antigamente, que não tinha tanta forçação. E é óbvio que muita gente se sinta assim. Por décadas, o LGBT até estava no papel. Ele só não terminava nas telonas. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, E o Vento Levou teria levado ainda na sua estreia 1 milhão de pessoas, segundo a imprensa da época. O número real deve ter sido bem menor, mas é fato que Scarlett O'Hara e Rhett Butler entraram para a lista de casais mais famosos da ficção, através das peles de Vivian Leigh e Clark Gable. Mas se você não viu o filme, fica a ressalva. Na trama, Scarlett nem é apaixonada por Rhett. Praticamente do começo ao fim, a protagonista é louca de amores por um cara que se casa com a própria prima. E essa nem é a questão. No material original, fica implícito que esse cara ainda é um gay afeminado. Sim, como toda boa adolescente de 16 anos, Scarlett O'Hara se apaixona perdidamente por um loirinho sensível e misterioso, que adora falar sobre livros, poesia. Eu acho que a primeira menina por quem eu me apaixonei era Sapatão. Isso é um evento canônico. É um evento canônico. Fun fact. Mas eu lembro que quando eu era criança, os meus primeiros indícios, né, de desejo foram por homens. Eu lembro quando eu era menino, assim, tinha uns 8, 9, 10 anos, eu tinha uns crushzinhos num amigo meu. Pintura e música. Que eu acho que hoje em dia, parando pra pensar, alguns eram gays. Seu nome é George, mas ele prefere ser chamado pelo seu nome do meio. Curiosamente, um nome unissex. Ashley. No livro, quando o pai da personagem tenta tirar dela essa obsessão, ele ressalta como os dois nunca serão felizes, porque Ashley é estranho. Se vocês se casassem, não digo que ele fugiria com outra mulher ou te bateria. Você até ficaria feliz se ele fizesse isso. Ele é estranho de outras formas. Não tem como você entender. Queer in other ways é muito bom. Também é dito no livro que ele pode beber, jogar, andar a cavalo melhor que todos, mas não faz de coração. Ou seja, ele pode até fazer coisas masculinas, mas não é como os outros homens. Aí, você não precisa nem ser um gênio para entender o que a autora Margaret Mitchell quis dizer. Mesmo hoje, na era dos héteros loucos por testosterona... Luiz Eduardo. Eu tinha crush na Araci da Top Term. Síndrome de Pânico Filmes. Lembro que quando eu tinha 23 anos, me apaixonei pelo robô caminhão do Transformers. Dizer que um cara é muito gentil, culto e aprecia muito as artes é insinuá-lo como gay. E no livro, a palavra usada em excesso para descrever Ashley é queer, gíria que na década já servia para homens afeminados ou gays, como contamos num vídeo só sobre isso. E O Vento Levou... Eu tinha crush no Sasuke do Naruto. Se passa no sul dos Estados Unidos do século XIX, onde os brutos e másculos reinavam. Ashley serve então como o oposto de Rhett Butler, louco por Scarlett, mas viril, sem modos e que chega até a estuprá-la. E apesar do pai da Scarlett O'Hara ressaltar no livro que essa esquisitice é de toda a família, ele ainda diz como Ashley é diferente. Não à toa no livro, o Ashley tem todo um arco de superação. Tipo aquela ideia do cara que parece frágil, mas é justamente ele quem sobrevive e resiste durante a guerra. Óbvio que num longa de 4 horas isso não teria como ser mostrado e nem fez diferença, e talvez até quem lê o livro não ligou para a ausência de tudo isso e nem se ligasse podia reclamar. Afinal, em 1939 e 40, já fazia 5 anos que Hollywood estava regida por códigos internos de proibição, que evitavam que certos filmes agredissem demais os olhos públicos da época e manchassem o conservadorismo tradicional e religioso dos Estados Unidos. Por isso, ainda na produção, referências homossexuais muito explícitas eram censuradas dos roteiros. E foi assim da metade dos anos 30 até o final dos anos 60, ou seja, mais de 3 décadas.
E isso complicou a vida de muito roteirista e deixou muito autor, donos dos textos originais, putíssimo da vida. Truman Capote foi um dos grandes escritores do século passado, assumidamente gay e de língua tão afiada que até ganhou série de TV em 2024. E ele odiou outro clássico de impacto do cinema, Bonequinha de Luxo, de 1961. Segundo a Far Out Magazine, quando perguntado sobre o que tinha de errado com o filme, Capote respondeu: "Meu Deus, simplesmente tudo." Para Capote, Hollywood Parece um tweet. destruiu a sua protagonista favorita de todos os seus livros. Sim, a icônica Holly Golightly, nas telas interpretada por Audrey Hepburn. Isso porque no livro não existe romance nenhum, sequer existe Paul Varjak, nome do cara com quem Holly termina o filme num longo beijo na chuva. Na obra original, o personagem masculino não tem nome, e ele e Holly são só bons amigos. E adivinha por que eles se dão bem? Sim, ambos são LGBTs. Primeiro que o cara era uma referência ao próprio Capote, por isso o personagem era um escritor. E Holly foi criada como um retalho das mulheres nova-iorquinas e socialites que ele conheceu, suas cisnes, como as chamava. A própria Holly no livro se questiona sobre sua sexualidade. Ela diz amar lésbicas, mas não se identifica como uma, ainda que mais tarde afirme: "As pessoas não paravam de pensar que eu também devia ser meio lésbica. E é claro que eu sou. Todo mundo é, um pouco. E daí?" Depois, ao falar sobre se casar, Holly diz que se contentaria com Greta Garbo. Por que não? Uma pessoa Greta deveria Garbo poder se casar com homens ou mulheres. Em uma entrevista de 68 para Playboy, perguntaram a Capote se Holly era lésbica, e ele disse: "Claro, há um componente lésbico em toda mulher, mas o que me intriga é o fascínio do homem heterossexual por lésbicas." Ou seja, a personagem foi criada para ser bissexual e atiçar mais ainda o interesse dos homens. Por isso, muitos finais de filmes da Era de Ouro de Hollywood foram feitos na última hora, para agradar e driblar a censura, e reforçar que tal personagem que parecia gay se corrigiu. Em Pacto Sinistro, do qual já falamos em outro vídeo, a ideia original de Hitchcock era terminar o filme com a morte do vilão. Segundo a biógrafa do diretor, Charlotte Chandler, a cena final do casal no trem foi para reforçar: "Olha, o herói de sexualidade suspeita metido com aquele gay era hétero sim, viu?" Gato em Teto, de Zinco Quente, de 58, foi o longa de sucesso que firmou Paul Newman como uma estrela. Mas o filme foi baseado na peça de mesmo nome do dramaturgo assumidamente gay Tennessee Williams, que abordava a homofobia da época. Em junho de 1957, o produtor do filme, Lawrence Weingarten, teve que afirmar para a revista Variety: "Nosso maior problema é encontrar um substituto para o viés homossexual na obra, mas sei que conseguiremos." Então aí a gente percebe que o apagamento era até bem exposto, mas vale ressaltar que na época a homossexualidade ainda era crime. Assim, Paul Newman passa o filme inteiro sofrendo pela morte de seu suposto amigo, que na verdade do cara, o olho mais azul do mundo, era afim dele, em detrimento da própria esposa com quem ele não andava transando, sendo que essa esposa era ninguém menos que uma Liz Taylor de 26 anos. Na obra original eles sequer se resolvem, mas no filme o casal se beija no quarto e Paul pega um travesseiro, dando um sinal de que sim, agora eles vão fazer um bebê no modo tradicional. Tennessee Williams teria odiado tanto o roteiro que ele mesmo parava as pessoas na fila dos cinemas para avisar: "Este filme vai atrasar a indústria cinematográfica em 50 anos. Vão para casa." Já o 50 anos, nem 49, nem 51. 50. E eu vi que começou a entrevista lá, mas a entrevista tá picotada. Vou deixar pra ver os cortes depois. Richard Brooks, em entrevista de 1965 para a revista Movie, soltou: "Acrescentei algumas cenas. Não achei que para esta história em particular, o tema da homossexualidade explícita ou não fosse necessário. Você tem um homem que na telona fica dizendo que não quer ir pra cama com a Elizabeth Taylor. Eles, o público, não iam se identificar com o cara, porque eles querem muito ir pra cama com ela." O irônico é que esse mesmo roteirista do Gato em Teto de Zinco, o Richard Brooks, já tinha passado por algo parecido quando ele publicou o seu primeiro livro chamado The Brick Foxhole, sobre soldados preconceituosos no final da Segunda Guerra Mundial que precisam descobrir quem matou o seu colega, um soldado homossexual.
Foi esse livro que fez com que Richard virasse roteirista em Hollywood. Mas quando sua obra foi adaptada, a vítima gay virou um judeu. E no fim, Rancor, de 1947, com Robert Mitchum, se transformou num longa sobre racismo e antissemitismo, indicada ao Oscar. Não que exatamente após a queda do nazismo e do Holocausto, esses temas também não fossem relevantes, mas enquanto o resto do mundo conseguia abordar tudo ao mesmo tempo, Hollywood não se atualizou. Por isso, o cinema hollywoodiano demorou bem mais tempo para abordar essas discussões como homofobia, enquanto o teatro e a literatura já alertavam o que pessoas LGBTs andavam sofrendo na sociedade. E pior, Hollywood também alterou certas obras que ainda podiam ajudar pessoas LGBTs. Em Farrapo Humano, de 1945, temos um dos primeiros retratos fiéis de alguém viciado em álcool. Um sucesso, e o primeiro longa a levar um Oscar de melhor filme e a cobiçada Palma de Ouro do Festival de Cannes. E embora o filme seja bem fiel ao livro, um detalhe foi omitido. No romance, o protagonista é atormentado por um incidente homossexual vivido na faculdade. Assim, o seu problema com a bebida deriva do fato de ele ser mal resolvido consigo, já que ele tem uma namorada super altruísta que o ama demais. O próprio autor do livro, o Charles R. Jackson, era um cara bissexual que viu no vício em substâncias uma forma de ignorar a sua sexualidade. Ele só foi abraçá-la já nos anos 60. E no filme, óbvio, nada disso é sequer insinuado. Mas também é um erro crer que tudo isso ficou no passado por causa da censura e que a Hollywood atual já cedeu aos LGBTs, por causa de Stonewall, do Pink Money ou da agenda woke. Oi sócios, uma pausa rapidinho aí para você deixar o seu like ou para você ripar esse vídeo se você estiver curtindo, isso ajuda bastante o canal a chegar em mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo de cinema ou de Hollywood, cultura LGBT+, considere aí se tornar o nosso apoiador oficial lá no Apoia-se, através da nossa campanha de financiamento coletivo, onde a partir de R$5 pular aqui rapidão. Então, considere aí com carinho. Obrigado pela atenção. Agora, de volta ao vídeo. Até hoje, A Cor Púrpura é o primeiro e único romance a apresentar um protagonista negro LGBT e vencer o Prêmio Pulitzer, reconhecido como um dos mais prestigiados dos Estados Unidos. Mas você provavelmente não sentiu isso, nem no filme de 1985 do Steven Spielberg e nem na versão de 2023. Celia, personagem principal do livro, foi baseada na avó da escritora, uma mulher que após a vida inteira de abusos, não se sentia atraída por homens. Fui clara de que Sugar era bissexual como eu, que Celia era lésbica. Só que eu acho engraçado o pessoal tá falando de agenda woke, né? E aí é muito doido você vendo esse vídeo, né? E quando você vê, por exemplo, adaptações, né, de obras que, entre aspas, transformam personagens em gays ou bissexuais, aí os caras vão falar: porra, agenda woke. Aí tem os que são, né, um pouco mais progressistas que falam: não, se for pra botar representatividade, crie personagens gays, crie personagens negros, né? Não altere características originais do personagem, como se o personagem fosse algo sagrado, né? Aí você vê isso daqui, você vê quantas adaptações, né, aconteceram que apagou, né? Apagou características, né, como da sexualidade, personagens que eram bissexuais, personagens que eram gays, lésbicas, e aí na adaptação isso foi completamente apagado, né? Que minha versão não foi filmada, lamentou a autora mais tarde. Em 2011, Steven Spielberg ainda afirmou que não mudaria o filme se o fizesse de novo, e admitiu que pegou algo bastante erótico e intencional e reduziu a um simples beijo. Tomates Verdes Fritos até ganhou um prêmio de melhor longa-metragem lésbico do GLAAD em 92, mas no livro de 1987, as duas mulheres, Ed e Ruthie, realmente são um casal, enquanto no filme de sucesso de 91, a relação delas ficou implícita e uma cena de sexo virou só uma cena de briga de comida, segundo o próprio diretor, John Avnet, nos comentários do filme em DVD. Na época, muitos não deixaram de notar que em Instinto Selvagem, do mesmo período, estava tudo bem Sharon Stone ter uma namorada. Ou seja, passados mais de 30 anos do fim do código que censurou Hollywood, LGBTs ainda só eram aceitáveis no cinema quando podiam ser vilões, assassinos,
pessoas que morrem no final e não pessoas comuns que se amam. Mesmo quando envolve cinebiografias, se o biografado for homossexual, esse lado é convenientemente apagado ou distorcido. Em 2001, uma mente brilhante decidiu contar a história do matemático John Nash, e o filme aborda sua conturbada relação com uma estudante, mas omite muito bem que John dava em cima de qualquer homem que pudesse e foi até preso fazendo banheirão em 1954, segundo sua biógrafa, Sylva Nasar, cujo livro inspirou o filme. Alan Turing, outro matemático... Você conhece este ateu homossexual, pai da ciência da computação? Graças a ele, estamos aqui. Considerado o pai da computação teórica, sequer se casou. Mas o filme sobre ele de 2014, Jogo da Imitação, inventa o romance dele com uma mulher que fica com Alan até o fim. E sua homossexualidade ainda é usada como um empecilho na sua vida genial, tornando Alan um excêntrico reservado. Na vida real, Alan até pediu uma moça em casamento, mas ao avisar que era gay, ela acabou esnobando ele. E, ao denunciar um assalto em sua casa... Cara, a história do Alan Turing é a mais brutal e triste, coitado de todas, hein? Descobriram que ele morava com outro homem, e Alan foi até condenado à castração química. E também, segundo biógrafos, ele não tinha problemas com a sua sexualidade. Mas, nem se a figura fosse a mais gay possível, escapava de ser suavizada. Freddie Mercury que o diga, que teve mais de 10 namorados com registros, nomes e tudo, mas nenhum ganhou a devida menção em Bohemian Rhapsody de 2018, exceto, claro, Gene Hutton, e só porque foi Gene quem cuidou de Fred dos anos 80 até sua morte em 91, foi difícil de ignorar. Sem falar que já faz quase 20 anos da era dos super-heróis no cinema, e enquanto os quadrinhos são cheios de representatividade, quase nada disso se vê nas telonas. Constantine, Senhor das Galáxias, e Loki ainda aparecem bem héteros, mas todos são bissexuais assumidos nos quadrinhos. Em inglês, essa prática tem até nome, straightwashing, ou lavagem hétero no literal, ou heterossexualização, que é um fenômeno bem parecido com whitewashing, que consiste em substituir personagens originalmente de outras etnias por pessoas brancas nas telonas. Então, é até irônico que hoje certas pessoas se irritem ou odeiem ver LGBTs retratados de forma assumida no cinema, ou quando algum personagem deixa de ser 100% hétero. Por décadas, Hollywood dominou quase todo o mercado. O letreiro de Hollywood já foi Hollywoodland? Nunca vi isso. De cinema do mundo, e sua homofobia velada moldou sim a mentalidade de seu público e fez até crer que uma aversão por um personagem ficcional era semelhante a uma aversão a uma pessoa de carne e osso. E tá aí, né? Grande vídeo e mais um bom vídeo do Sociocrônica e mostrando que, na verdade, o que sempre existiu foi uma agenda woke reversa, né? Por incrível que pareça. O sistema é foda, o sistema apagou historicamente, né? Pessoas LGBTs, negros, colocou mulheres, né, em posições de subserviência. E aí, quando um filme tem negros, né? Quando um filme tem pessoas LGBTs que não são vilões, nem coitados sofrendo, é cultura woke, né? Aí é foda. É isso, bom vídeo aí do Sociocrônica.